A graça e a paz do Senhor Jesus, amém, irmãos? Eu quero ministrar uma palavra muito importante para você hoje, mas eu preciso que todos possam ouvi-la, estarem acomodados. Então eu quero que você se ajuste, acalme, sente, se concentre, se conecte, porque eu quero compartilhar algo com você hoje da parte de Deus que vai mudar a sua vida, que vai te ajudar muito na sua vida. E então, se você está fazendo alguma coisa, pare e avise as pessoas, que nós estamos começando nosso discipulado e que eu tenho uma palavra muito importante que a pessoa precisa ouvi-la. Então, essa palavra é para você, para você. Eu quero que você ouça, saiba, todas as vezes que uma palavra é ministrada, depois que a palavra é ministrada, você sabe que o mensageiro de Deus, o instrumento de Deus que Deus usa para levar a palavra, termina a parte dele, a hora que ele termina a palavra e aí começa a atitude do outro. O que você vai fazer com a palavra que Deus deu? O normal seria você abraçá-la, você pegá-la e inserir em você, deixar que o Espírito Santo renove, transforme a sua mente com aquela palavra para mudar a sua vida. Mas pode ser que muitos possam rejeitá-la e eu espero que não seja o seu caso. Amém, querido? Então, agora que você está acomodado, está quieto, olhando para mim, prestando atenção, ouvindo, então eu quero orar por você. Porque você sabe, para entender a palavra de Deus só através do Espírito de Deus. Então feche seus olhos que eu quero orar por você agora. Pai de amor, em nome de Jesus, que o teu Santo Espírito dê revelação da tua palavra agora, em nome de Jesus Cristo. Senhor, usa-me, Senhor, para tocar essas vidas, usa-me, Senhor, para clarear, para levar essa mensagem, essa palavra poderosa da tua parte a cada um que está me vendo e ouvindo agora, em nome de Jesus. Eu quero ler com você algo que está escrito aqui em Marcos, capítulo 10, e fala sobre a cura de Bartimeu. É uma palavra muito conhecida, mas ainda assim eu creio que ela é muito atual para mim e para você. Então eu quero compartilhar algumas coisas que sinto da parte do Senhor desse texto, que você aprenda, ainda que muito provavelmente você já ouviu muitas vezes essa palavra. Mas a palavra de Deus é viva e se renova a cada dia e ela vai marcar a sua vida hoje. E a partir do verso 46, esse texto está aqui, você pode lê-lo também em Mateus, em Lucas, que repete com algumas nuances, alguns detalhes diferentes, e às vezes eu vou falar de um ou de outro, está nessas três passagens, ou lá em Mateus, ou aqui em Marcos, ou em Lucas. Mas eu vou pegar o texto base aqui de Lucas, que começa no capítulo 10 de Marcos, do Evangelho de Marcos, verso 46. E a palavra diz o seguinte: e foram para Jericó, se referindo a Jesus e seus discípulos. Quando ele saía de Jericó, juntamente com os discípulos e numerosa multidão, Bartimeu, cego mendigo, filho de Timeu, estava sentado à beira do caminho. E ouvindo que era Jesus o Nazareno, pôs-se a clamar: Jesus, filho de Davi, tem compaixão de mim. E muitos o repreendiam, para que se calasse. Mas ele cada vez gritava mais: Filho de Davi, tem misericórdia de mim. Parou Jesus e disse: chamai-o. Chamaram então o cego, dizendo-lhe: tem de bom ânimo, levanta-te, ele te chama. Lançando de si a capa, levantou-se de um salto e foi ter com Jesus. Perguntou-lhe Jesus: que queres que eu te faça? Respondeu o cego: mestre, que eu torne a ver. Então Jesus lhe disse: vai, a tua fé te salvou. E imediatamente tornou a ver e seguia Jesus estrada fora. Então veja, irmãos, Deus nos deu uma palavra de marchar, de sair desse pit stop, de sair dessa quarentena e marchar. Ou seja, entra no caminho, percorra o caminho, chegue no final do caminho. Essa é a palavra do Senhor para mim, para você, para a igreja do Senhor hoje. E aqui nós temos um homem que estava à beira do caminho. E eu espero em nome de Jesus Cristo que você não fique à beira do caminho e nem esteja hoje, nem fique à beira do caminho. Então, vamos estudar um pouco esse texto aqui para que isso não aconteça na sua vida e muito menos na minha. Então veja, primeiro, quem era Bartimeu? Bartimeu significa filho de Timeu. O que é Timeu? É uma pessoa muito estimada, uma pessoa muito honrosa. É isso. Então Bartimeu
é filho de uma pessoa honrosa, ou seja, ele tem o DNA de ser alguém estimado, que tem um DNA de ser uma pessoa que se honra. Esse é o DNA de Bartimeu. Mas o que é que estava acontecendo com Bartimeu? Ele estava em plena humilhação. Ele estava à beira do caminho. A Bíblia diz que ele se tornou um mendigo à beira do caminho. E nos outros textos que fala da mesma coisa, fala que ele estava pedindo esmola à beira do caminho. Então veja, eu posso dizer que Bartimeu é aquele filho que não deu certo, pelo menos até aquele momento. Porque ele não seguiu as pegadas do pai, ele não teve o êxito do pai, ele não estava vivendo segundo a sua identidade, ele estava vivendo aquém da sua identidade. Então, pelo menos até aquele momento, a gente vê que houve uma mudança na vida dele aqui naquele momento. Mas até aquele momento, ele não estava. Então, ele estava vivendo o quê? À beira do caminho. O que foi que Deus falou para mim e para você? Entra no caminho. Entra no caminho, percorra o caminho. Mas Bartimeu estava à beira do caminho. E o que é que deixou Bartimeu à beira do caminho? Por que é que ele estava nessa situação, sendo que ele tinha uma outra identidade, sendo que ele tinha um outro propósito, sendo que ele tinha um DNA de não ficar à beira do caminho, mas estava? O que é que produziu isso? A Bíblia é clara, fala que ele era cego. Agora, quando você continua lendo a história, você vai ver que ele enxergava. Ele tinha uma visão, mas ele perdeu a visão. Tanto é que ele pede de Jesus que torne a ver, ou seja, ele enxergava antes, mas ele perdeu a visão. E por ele perder a visão, a consequência foi ficar à beira do caminho. E o que significa estar à beira do caminho? Deixa eu te falar algumas coisas que significa isso. Porque eu e você precisamos ver se isso não tem a ver com a minha vida ou com a sua vida. Então, estar à beira do caminho é o pior lugar que eu e você poderia estar. Sabe por quê? A Bíblia diz que a beira do caminho é onde o diabo rouba a palavra. A palavra, quando cai à beira do caminho, o diabo vem e rouba. Ou seja, é aquela pessoa que ouve a palavra de Deus, mas o diabo vira uma confusão na cabeça dela e rouba a palavra. Ou seja, ele ouve a palavra não entra, não penetra, não transforma, não muda a vida da pessoa. Porque o diabo leva ela, porque está à beira do caminho. Então eu espero em nome de Jesus que essa palavra entre. Essa palavra entrando em você significa que você não está à beira do caminho, porque todos que estão à beira do caminho, a palavra de Deus não entra. Sabe, à beira do caminho, eu posso dizer, é onde ninguém chega a lugar nenhum. À beira do caminho é o lugar do quase, é o lugar de tão perto, mas tão longe. Então, ou seja, é aquela pessoa que está quase para conquistar, mas não conquista, ele está no caminho, mas está à beira. Ele não está andando. Então, ou seja, ele não vai chegar a lugar nenhum. É aquele ditado que nada e morre na praia. Ele não chega, ele não conquista. Ele está sempre na conquista, mas nunca conquista. Então é aquela pessoa do quase. Eu quase fui curado, eu quase casei, eu quase fui feliz no meu casamento, eu quase tive um filho, eu quase que a minha empresa prosperou, quase que eu tive um emprego, é o quase, entendeu? Ele não chega, ele está à beira, está ali de tal forma que ele poderia chegar, mas não consegue chegar. Estou me enrolando aqui num fio aqui, mas olha aqui para mim. Então veja, a beira do caminho é onde você se torna assim uma paisagem no sonho de outro. Então veja, alguém que entra no caminho, ele chega e conquista. Quem está à beira, a pessoa que passou pelo caminho, que entrou e foi e conquistou, você se tornou só uma paisagem para a pessoa. Você não é algo relevante, é algo que a pessoa passou, olhou e foi embora. Então, o outro conquistou. Você, por um momento, fez parte daquilo, mas você não conquista. Isso aí está à beira do caminho. Sabe, está à beira do caminho é quando você... Eu vou falar algo aqui muito forte, mas não se ofenda com isso. À beira do caminho é aquele que come poeira. E quem come poeira é aquele que está comendo a comida do diabo. Por quê? A poeira, Deus disse que seria a comida da serpente, que seria a comida do diabo. O diabo come carne. Então, ou seja, à beira do caminho é aquele que está vivendo uma vida em carnalidade. É uma vida que ele está dando vazão à sua carne. Ele está se alimentando da carne e não das coisas do Espírito. Esse é o cara que está à beira do caminho. À beira do caminho é aquela pessoa que está vivendo de esmola de outro. Se não tiver alguém que está no caminho, ele morre de fome.
Ele depende de pessoas que entram no caminho, que conquistam, que vencem, que prevalecem, para que ele possa ter um pedacinho disso. Senão ele não sobrevive, ou seja, ele anda na dependência de alguém. Esse é o cara que está à beira do caminho. Esse era Bartimeu. Não nasceu para viver à beira do caminho. Nasceu para ser um conquistador, para ser um homem estimado, um homem honrado. Mas parou na beira do caminho porque perdeu a visão. Sabe, talvez você não esteja à beira do caminho, em nome de Jesus não esteja. Mas pode ser que numa área da sua vida esteja à beira do caminho. Tem pessoas que eles entram no caminho e conquistam, por exemplo, no casamento. Mas a vida profissional dele nunca chega. Sempre está sendo demitido, sempre está perdendo o emprego, sempre está perdendo uma grande oportunidade. Quer dizer, a vida profissional não avança. Às vezes a empresa não avança, mas tem filhos, a coisa está indo bem ali em casa. Às vezes ele tem uma boa saúde. Às vezes a vida profissional vai muito bem, mas o casamento não vai. Não conecta, não vai para frente. Às vezes ele é alguém assim, até bem formado, tem uma boa cabeça, conhece os princípios da palavra de Deus, mas ele lidera, mas a célula não vai para frente. Ela não avança, ela não cresce, ela não multiplica. Então é alguém que ora, mas ele nunca teve uma experiência sobrenatural, miraculosa com Deus. Ele é alguém que depende e está dando sempre testemunho de experiência de outros, mas ele mesmo não acontece. Então pode ser que uma parte da sua vida está à beira do caminho. Você quase chega, mas não chega. Numa área vai muito bem, outra não. Então nessa área você entrou no caminho, mas naquela ali você está à beira do caminho. Ou seja, você está dependendo de outros, ou você está dependendo de esmola de outros. Será que você está à beira do caminho completamente, ou você está à beira do caminho numa área específica da sua vida? Então, se você está à beira do caminho, eu quero te falar, é porque você perdeu a visão. É porque você ficou cego. Você pode não ter ficado cego em toda a sua vida, mas ficou naquela área que você está à beira do caminho. O que é ficar cego? Eu vou te falar. Você fica cego, você pode ficar cego literalmente, em nome de Jesus não vai ficar. Mas você pode ficar cego não literalmente, você pode ficar cego espiritualmente. E o que seria? Isso é quando você perde a inspiração. A sua vida cristã não é mais uma inspiração. Você vive ali meio no piloto automático, sabe? Você vai numa célula, você faz os cursos, você está até no culto de celebração, você fala que é crente e tudo, mas aquilo, sabe, não te inspira mais. Você vem no culto que alguém falou, você vem por conta da sua consciência, você vem porque às vezes você tem uma aliança, mas não te inspira. Você está na célula, mas a célula não te inspira. Isso é perder a visão. O que mais é perder a visão? É quando você perde seus valores. É quando você... Então imagina, se você perde algum valor na sua vida e começa a praticar alguma coisa que não deveria, que era contra os seus valores, porque às vezes ele mudou agora, e a sua mente cauterizou, você está andando há tanto tempo naquilo e praticando aquilo e fazendo aquilo, que você pensa que aquilo é certo. Mudou inclusive o seu valor. Isso é ficar cego. É quando os seus valores são mudados. É quando a sua mente ela fica cauterizada. Então veja, tem pessoas que estão num casamento, eles estão passando por um problema há tanto tempo que chega uma hora que eles não resolvem o problema, eles pensam em separar. Quer dizer, perdeu a visão. Deus abomina o divórcio, mas ele acha que isso é legítimo, que isso é lícito, que ele pode fazer isso. Perdeu a visão. Então ele está à beira do caminho com o casamento dele, porque ele está aceitando coisas que não devia aceitar. Às vezes ele abre uma empresa e começou a desviar um pouquinho, daqui a pouco ele está subornando alguém, está fazendo alguma coisa, enganando uma pessoa e tudo, e perdeu a visão. E a empresa não vai para frente, está à beira do caminho. Então quer dizer, perdeu a visão, mente cauterizada, perdeu os valores, perdeu o alvo, ele perdeu a ênfase da vida dele, ele perdeu o rumo. Isso é ficar cego. Então, vira e mexe, a gente pode ficar cego com uma ou com outra coisa. Mas em nome de Jesus, eu estou aqui hoje para abrir os seus olhos em nome de Jesus. Deixa eu te dar um exemplo de alguém que perdeu a visão. Saul. Os irmãos sabem, Saul, ele foi o primeiro rei de Israel. Então, Saul era um homem medroso, um homem com autoestima muito baixa, sem uma identidade muito bem formada. E aí um dia, mas ele era um homem muito alto, muito bonito e um guerreiro. Ele era um lançador de fundo assim de primeira grandeza.
E os irmãos sabem, um dia, ele lá, os pais dele perderam as jumentas, ele foi atrás e chegou até Samuel. Quando ele chegou lá até Samuel, Deus falou: é esse o rei de Israel, o novo rei de Israel. Samuel conversa com ele e tudo, e resumindo a história, Samuel derrama o óleo sobre ele, ele é cheio do Espírito Santo, e a Bíblia diz que ele foi tornado em um outro homem. Ou seja, todas as vezes que você é cheio do Espírito, você se torna uma nova pessoa. Você se torna alguém completamente diferente. É uma outra pessoa, é uma outra criatura. É alguém agora com identidade, alguém que vai para cima, ousado e tudo. Saul se tornou esse homem. Mas aí o que aconteceu? O primeiro teste que ele teve, que foi que ele ia guerrear, e Samuel falou para ele: ó, você me aguarda, que depois de 7 dias que você reuniu o povo ali, eu vou lá, nós vamos oferecer um sacrifício a Deus para ter a bênção de Deus, e aí você vai para a guerra. Ele ficou lá esperando. E o povo está lá junto com ele. E Samuel demorou um pouco a chegar. Deu 7 dias, e exatamente 7 dias ele olhou e viu que algumas pessoas estavam indo embora, alguns soldados já não estavam mais com ele, e aquele novo homem que o Espírito Santo tinha gerado, agora aceitou o medo entrar no coração dele. Entrou o medo. E quando ele viu: eu posso ficar sozinho, eu tenho uma guerra, eu vou sozinho, como que eu vou fazer? Ele falou: sabe de uma coisa? Eu mesmo vou oferecer o sacrifício. Ele não podia fazer isso. Isso era papel do sacerdote, era papel do profeta, e Samuel estava chegando. Aí ele oferece o sacrifício de forma ilegítima, porque ele não podia fazer isso. Ele era rei, ele não era sacerdote, ele não era a pessoa que fazia isso. E aí, quando ele termina de fazer o sacrifício, chega Samuel. Samuel chega e pergunta para ele: o que é que aconteceu? E aí ele fala: olha, o povo foi indo embora, eu fiquei com medo. Olha, irmãos, medo é algo que vai acompanhar o ser humano em toda a vida dele, mas nunca deixe o medo conduzir a sua vida, porque o medo entrou na vida de Saul e ele se tornou insensato. Aquele homem cheio do Espírito Santo, aquele homem que se tornou um outro homem, agora se perdeu. Sabe por quê? Abriu a porta, o medo entrou e tornou ele insensato. E o que ele disse para Samuel? Forçado pelas circunstâncias, eu fiz isso. Sabe, irmãos, você não pode ser forçado pelas circunstâncias a fazer algo contrário à palavra de Deus. Se as circunstâncias impõem que você faça algo contrário à palavra de Deus, não faça. Saul fez. E aí o que aconteceu? Perdeu a visão. A partir desse dia, até aí a coisa ia muito bem. A partir desse dia, Saul começou a trabalhar perdendo a visão. Ele perdeu e persistiu em perder a visão, e ele foi desobedecendo a Deus, ele foi perdendo aquela santidade, ele foi perdendo a consagração ao Senhor, ele foi perdendo o rumo, e aí ele perdeu completamente o rumo, porque ele era rei para construir e cuidar do reino de Deus. Ele era só um preposto, ele era só um instrumento de Deus, mas ele entendeu, porque perdeu a visão, apareceu outra, não a de Deus, a natural. Ele falou: vou fazer um reino para mim, eu vou trabalhar em cima dos meus valores. E se perdeu completamente a vida, ou seja, perdeu a visão, perdeu o rumo. Olha o que acontece. Todas as vezes que você está no rumo errado, ou seja, quando ficou cego, quando perdeu a visão, tudo que você fizer vai te tornar cada dia mais longe do alvo. Porque se Deus tem para mim andar nessa direção, e eu viro e ando nessa direção, não importa o quanto recurso eu invista, não importa o quanto eu coloco no meu coração, cada dia eu estou mais longe do meu alvo, cada dia eu estou mais longe do caminho, cada dia eu estou pior na minha vida. Foi o que aconteceu com Saul. Então veja, quando você perde a visão, você se torna cego, você fica pela beira do caminho. E quando fica pela beira do caminho, você vai ter que depender de outros. Você sabe que depois Davi entrou na vida de Saul. Saul agora dependia das vitórias de Davi. Davi era quem ganhava, Davi era quem vencia, Davi era quem prevalecia para que Saul permanecesse como rei. Vê se tem cabimento isso, porque ficou cego, perdeu a visão. Então eu falo para você, não perca a visão do seu casamento, não perca a visão do seu propósito de vida, não perca a visão do seu trabalho, não perca a visão da sua empresa. Eu quero te falar, tudo isso tem a visão de Deus nisso. Não perca a ênfase, não perca a inspiração, porque o dia que isso acontecer, você vai ficar parado na beira do caminho. E na beira do caminho você sabe o que é que acontece? O diabo leva a palavra, você depende dos outros, você não tem rumo, você é o quase. Ele quase chegou, ele quase teve experiência, ele quase foi batizado do Espírito Santo, quase entendeu a palavra, quase conquistou, mas nunca conquista.
Você olha para a sua vida é uma somatório de perdas. Mas isso não vai acontecer com você em nome de Jesus. Mas e se isso acontecer? E se isso está acontecendo? Com toda essa pandemia, quantas pessoas não têm perdido a visão? Com essa pandemia, quantas pessoas não têm perdido o rumo? Com essa pandemia, o medo entrou e tirou a inspiração. A pessoa agora não se sente inspirada por Deus. Ela sente medo, preocupado, ansiosa pela sua vida, pela sua célula, pela sua igreja, pela sua família, pelas coisas, pela sua saúde. E aí? Então veja, como nós saímos? O que é que aconteceu com Bartimeu lá à beira do caminho? Glória a Deus por Jesus Cristo. Por quê? Bartimeu está lá parado, à beira do caminho, como todos os dias ele estava. Aí ele ouve, a Bíblia diz lá em Lucas que ele ouve o tropel do povo passando. Não era muito normal aquilo, passar uma multidão de uma vez. E ele ouve aquele barulho, o que é que está acontecendo? Porque eu não conseguia enxergar. Ele não conseguia enxergar mais Jesus, ele não conseguia ver mais nada, ele não tinha mais alvo, ele não conseguia, ele estava perdido. Mas ele ouviu. Então, como é que nós saímos da beira do caminho? Quando nós ouvimos Jesus. Aí ele ouviu Jesus. E aí o que é que ele percebeu? Essa é minha oportunidade. Jesus está passando. Ele era um judeu. Ele sabia quem era Jesus. Ele sabia que o Messias viria. Ele sabia que o Messias viria com poder, que viria para mudar a vida deles. Ele falou, essa é minha oportunidade. Sabe, irmãos, Moisés poderia ter continuado no deserto se ele não tivesse percebido a oportunidade. Como ele viu a oportunidade? Ele viu a sarça pegando fogo e o fogo não consumia a sarça. Ele percebeu, isso é uma maravilha, eu preciso ver isso de perto. Sabe, Bartimeu ouviu, esse é Jesus, então eu preciso gritar. Ele precisa fazer alguma coisa na minha vida, porque ele ouviu Jesus. Sabe, quando você está à beira do caminho, você precisa ouvir Jesus. Ouça uma palavra, leia a palavra de Deus, ore, ouça a voz de Jesus, porque Jesus é o único que pode te tirar da beira do caminho. Bartimeu ouviu, entendeu que era a grande oportunidade, o que ele fez? Abraçou essa oportunidade, glória a Deus. Glória a Deus. Como foi que ele abraçou a oportunidade? Tem escrito aqui, ele começou a gritar, filho de Davi, tem misericórdia de mim. Ele falou, essa é a minha oportunidade, eu vou abraçar. E ele começou a clamar. E eu vou te falar uma coisa, quando você está à beira do caminho, e você percebe a sua oportunidade, outros não percebem, outros não veem isso, porque outros estão envolvidos com os seus próprios sonhos, com os seus próprios projetos e tudo, e ele não vai perceber a sua necessidade. Deus vai, mas os outros não. E o que normalmente as pessoas fazem? Quando você está no caminho certo, buscando e clamando, que você está ali dependendo do Senhor, normalmente as pessoas falam, cala a boca, foi o que aconteceu aqui. E muitos o repreendiam para que se calasse, mas ele cada vez gritava mais, filho de Davi, tem misericórdia de mim. Ou seja, ele entendeu, Jesus está aí, ele é o único que pode me tirar dessa situação, e eu quero sair. Eu quero sair disso, eu não aguento mais ficar à beira do caminho, não aguento mais a derrota, não aguento mais o desemprego, não aguento mais minha célula não multiplicar, não aguento mais eu não falar em línguas, não aguento mais o miraculoso não acontecer, não aguento mais esse casamento desse jeito, não aguento mais minha empresa está fechada e ele não avança, não aguento mais. Sabe, esse é o ponto, não aguento mais. E aí começou a gritar e o povo falava, cala a boca, e ele gritava mais ainda. E sabe, quando você insiste diante do Senhor, você clama diante do Senhor, o que é que Jesus faz? Para quê? Para te ouvir. Oh, glória a Deus, aleluia. Jesus parou e chamou o cego. Chamou, fala, vem. E aí o povo fala, olha, o mestre está te chamando. Agora as pessoas já mudam a postura. Isso significa que você não pode confiar muito na multidão. Você precisa confiar naqueles instrumentos que Deus colocou na sua vida, como eu estou falando aqui para você. Eu sou discípulo de Jesus e o Senhor está te tornando um discípulo também. Você é um discípulo, mas pode ser que seja um discípulo parado na beira do caminho e eu sou instrumento de Deus para falar, o Senhor te chama. E aí o que ele fez? E eu ministrei tudo isso aqui para te falar 3 coisas agora, que foi o que aconteceu na vida dele. Então a Bíblia fala aqui no verso 50. Então, olha, parou Jesus e disse, chamai-o. Chamaram então o cego e dizendo, tem de bom ânimo, levanta-te, ele te chama. Agora olha o que ele fez, lançando de si a capa. Oh Jesus, o que era a capa de Bartimeu? A capa era aquilo que o guardava.
A capa era aquilo que o protegia ali da poeira, o protegia ali das pessoas, num frio, alguma coisa, ou seja, mas a capa protegia ele da cegueira dele, ou seja, do problema dele. O que é a capa para mim e para você hoje? É quando eu e você passamos uma história, passamos uma versão que não é a verdade sobre a nossa própria vida. Então agora nós estamos vendo aí nessa pandemia, muitas pessoas estão com medo e falando, não, eu sou prudente. Não, está com medo. Então é a capa, a prudência é a capa. Então quando a pessoa está no casamento e perdeu, esfriou o amor, ele fala, não, nós estamos passando por um momento de ajuste. Não, o amor esfriou. Então esse momento de ajuste é a capa. É escondendo a verdade, escondendo o problema, escondendo o que realmente está acontecendo. Então, tem pessoas que perderam a inspiração, elas não conseguem mais fluir no Espírito Santo, ouvindo a palavra de Deus, e falam, não, eu acho que essa igreja perdeu a unção. Isso é a capa, não é a igreja, é a pessoa, é a capa. A capa é aquilo que você usa para te proteger, para você não enfrentar a verdade. Mas eu vou te falar, o que Bartimeu fez? Lançou de si a capa. Ou seja, Jesus parou, Jesus me chamou, eu não preciso dessa capa. Eu vou ali olho no olho. Eu vou ali estar face a face. Eu vou olhar para o Senhor e Ele vai me ver como eu sou. Sabe, esse negócio de pôr capa, isso aconteceu desde o Éden. O homem pecou, o homem transgrediu o que Deus falou, e quando o Senhor aparece e fala, Adão, onde está? Ele escondeu, e quando apareceu, ele tinha uma capa de folha de figueiras. Vê se tem cabimento, se isso ia cobrir a nudez dele. Então, a capa é para cobrir a sua nudez. Mas eu vou te falar uma coisa, Deus não tem problema com a sua nudez, porque Ele sabe da sua nudez. Talvez as outras pessoas não saibam, ou talvez ela saiba e faça de conta que não sabe. Mas eu quero te falar, não, Jesus não tem problema com a sua nudez. Tira a capa e apresente-se nu diante dele. Seja verdadeiro, chega e fala, eu sou assim. Ó Senhor, o meu casamento não vai porque esfriou o amor. Olha Senhor, eu não estou inspirado, eu mudei meus valores, eu peguei um caminho errado, eu deixei alguns desejos, a luxúria conduzir minha vida, eu estou buscando agora dinheiro, sabe, eu quero cuidar da minha vida mesmo, porque eu esperei nos Deus. Mostra-se ao Senhor, lança a capa em nome de Jesus. Foi isso que Bartimeu fez. A primeira coisa, arrancou a capa, ou seja, vamos lá face a face, Senhor. Aqui é uma conversa entre nós dois, sem nenhuma coisa para tampar, não tampar o sol com a peneira. Essa foi a primeira coisa. Mas fez mais. Lançando de si a capa, levantou-se de um salto. Ou seja, ele falou, essa é a minha grande oportunidade. Eu sei que não importa que eu apareça nu diante do Senhor. Ele não vai me recriminar, Ele não vai me rejeitar. E de um salto, irmãos, um salto, fala assim de uma ousadia diante do Senhor. Ou seja, ou vai ou vai. Ou eu sou curado agora, ou eu sou curado. Não tem opção de não ser. Jesus parou, Jesus me chamou e eu vou aproveitar essa oportunidade. Irmãos, nós recebemos uma palavra nesses dias. Marche, entra no caminho. É hora de conquistar, sabe, salte da sua cadeira, do seu sofá, da sua cama, sabe, fala, eu aproveito essa oportunidade, eu quero ela para mim. Foi o que Bartimeu fez. E terceiro, ele fala, lançando de si a capa, levantou-se de um salto e foi ter com Jesus, ou seja, ele aceitou o chamado. A direção que Deus deu, ele abraçou. O Senhor falou, marcha, ele marchou. Com Moisés, Deus falou, você está clamando a mim para quê? Marche contra o mar e ele vai se abrir. Ele marchou, o mar se abriu. Sabe, aceite o chamado de Deus. Aceite a palavra do Senhor. Aceite o desafio de Deus. Se Ele está falando, agora se põe em ordem de marcha para lutar e vencer, porque você vai vencer, você vai conquistar, você vai prevalecer, creia, abrace isso. Mas o meu medo, domine o seu medo. Aí a minha falta de amor, então invista nisso. A minha falta de inspiração, vai para o Senhor, que a inspiração vai brotar em nome do Senhor Jesus. Foi isso que Bartimeu fez. E aí, chegando diante de Jesus, ele chegou agora face a face, sem capa, sem mentira, sem desculpa, sem justificativa. E aí Jesus faz a célebre pergunta, o que queres que eu te faça?
Será que Jesus não sabia que aquele homem era cego e que ele queria enxergar? Lógico que Jesus sabia. Agora, quem é que precisava ter essa convicção? Era o Bartimeu. Por isso que Jesus perguntou: o que queres que eu te faça? Sabe, quando você tem algo que te incomoda, algo que você sabe que vai mudar a sua vida, você não pode ter dúvida. Você chega diante do Senhor e você fala: eu quero isso. Eu conheço muitas pessoas que às vezes gostariam de falar em língua, gostariam muito, mas não tem coragem de chegar diante de Jesus e falar: não fala, eu quero. Então fale para o Senhor: eu quero falar em línguas. Não, eu quero ter uma experiência miraculosa, eu quero ver Jesus, eu quero ver meu casamento restaurado, eu quero ser curado, eu quero ser livre desse medo. Fala. Ele falou. Jesus perguntou: o que ele falou? Eu quero tornar a ver. Olha a resposta dele. Perguntou-lhe Jesus: o que quer que eu te faça? Respondeu o cego: mestre, que eu torne a ver. Irmãos, você vai receber aquilo que você falar diante do Senhor. Aquilo que olho a olho, sem capa nenhuma, você falar para o Senhor, é isso que você vai receber. É a sua sinceridade, a sua transparência que vai trazer esse milagre do Senhor para a sua vida. E o que aconteceu? O que era normal de acontecer. Ele passou a ver. Olha o que Jesus fala. Então Jesus lhe disse: vai, a tua fé te salvou. E imediatamente tornou a ver. E seguia Jesus estrada fora. Oh, aleluia. Veja, aquele homem voltou a enxergar. E qual foi a primeira coisa que a visão trouxe? Pôs ele no caminho. Pôs ele no caminho, porque agora ele viu Jesus, agora ele entrou no caminho. Jesus é o caminho. Sabe, quando você enxerga, você olha para Jesus, você vai seguir, porque ele é o caminho. Não tem outro, ele é o caminho. E a palavra de Deus para mim e para você nesses dias é: marche no caminho. Entre no caminho. Olhe para Jesus. Sabe, quando você ouve o Senhor, a sua fé aumenta. E aí é a sua oportunidade. Você vai abraçar a oportunidade ou não? Essa é a sua oportunidade agora. Entre no caminho. Não fique à beira do caminho. Entre no caminho. Sabe, não seja amigo do Evangelho. Seja discípulo de Jesus. Não viva com multidão. Seja discípulo de Jesus. Não fique na beira do caminho. Siga Jesus. Essa é a palavra. É isso que o Senhor desafia você hoje. Então nós estamos com uma grande oportunidade diante do Senhor, porque a sarça pegou fogo e é hora de caminhar. Caminhar o quê? No caminho chamado Jesus Cristo. Você crê nisso? Eu quero orar por você agora. Quero orar, eu quero te abençoar, eu quero liberar o poder de Deus sobre você. Sabe para quê? Para que você torne a ver. Para que você enxergue o Senhor, para que você volte a ser inspirado, para que você flua do Espírito Santo, para que você lance essa capa fora, para que você aceite o chamado do Senhor, abrace o propósito divino e anda em nome de Jesus Cristo. Então, se é o seu caso, fique de pé onde você está. Sabe, de ficar de pé é o que ele fez, levantou-se. Sabe, é um posicionamento. E eu vou orar por você e o poder de Deus vai te inspirar novamente. E o milagre vai acontecer. E o miraculoso vai se manifestar agora na sua vida. Então feche seus olhos, põe suas mãos assim, eu quero orar por você agora. Senhor, em nome de Jesus Cristo, a todos esses que ficaram de pé, eu quero abençoar, quero liberar o teu miraculoso, o teu poder, o teu Espírito Santo, agora, seja restaurado em nome de Jesus. Venha visão, seja uma visão clara, a visão do Senhor, a visão do propósito de Deus, a visão agora seja restaurada, seja restabelecida, agora, em nome de Jesus Cristo. Em nome de Jesus, eu te abençoo, em nome do Senhor, te abençoo com a visão de Deus, com a visão do Senhor, com a visão do propósito do Senhor. Receba isso agora, seja inspirado, renovado, avivado, agora, em nome de Jesus Cristo. Receba o poder de Deus, em nome de Jesus, aleluia. Oh, glória a Deus, aleluia, aleluia. Você não nasceu para ficar à beira do caminho. Você nasceu para entrar no caminho, seguindo Jesus, para completar o propósito divino. Amém? Que Deus te abençoe, em nome de Jesus Cristo.